Boa noite, irmãos. Estamos dando início à nossa reunião de oração. Hoje é quinta-feira, dia 12 de novembro. E eu gostaria de convidar os irmãos, antes de mais nada, curvar suas frontes. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse dia, ó Pai. Obrigado pela oportunidade de nos reunirmos em Teu nome. E oramos a Ti, pedindo Tuas bênçãos sobre Tua palavra. Fale, ó Pai, aos nossos corações, que Teu Santo Espírito tenha autoridade sobre nossas vidas e possamos ser sensíveis à Sua voz. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. A oração do Sermão do Monte, nós estamos estudando todo o Sermão do Monte, o mais belo de todos os sermões do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar sobre o texto de Mateus 6, versículo 1 a 8, logo nós vamos lê-lo. Mas a oração do Sermão do Monte, ele ganha uma seção à parte dos nossos estudos. Aquilo que é chamado de a oração do Pai Nosso. Nós, no começo do ano, dedicamos os 3 primeiros meses ao estudo deste assunto. Então, essa noite, nós vamos observar apenas o ponto mais saliente do assunto, o ponto mais saliente desse trecho, sem entrarmos nos pormenores, porque isso nós já fizemos no começo do ano. Então, abre sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 6, Mateus 6, versículo 1, versículo 8. A palavra de Deus diz: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes visto por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dar esmola, ignore à tua esquerda o que faz à tua direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que o vê em secreto te recompensará. E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vã repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Então, esse texto do Sermão do Monte, falando um pouco a respeito da oração. E para darmos uma recapitulação, nos estudos nós ficamos várias quintas-feiras sem estudo bíblico. Nós tivemos uma semana da conferência online e depois tivemos a semana de oração. Então nós ficamos um tempo sem o estudo do Sermão do Monte, mas só para recapitularmos, voltarmos à memória aquilo que nós estamos estudando, nós vamos lembrar que o Senhor Jesus estava ensinando sobre o perigo de várias coisas que os fariseus praticavam. Entre elas, o jurar em falso, ou de maneira mentirosa. E aqui, o Senhor Jesus está falando sobre a questão da esmola, como se deve esmolar. Como é que você vai fazer esmola? Não fazer esmola à vista das pessoas, a fim que todos vejam. É muito comum hoje, nossos dias, a pessoa fazer algum bem, entregar uma cesta básica, fazer algum benefício para um mais pobre, filmar, fazer um selfie e depois postar nas suas redes sociais. O Senhor Jesus está falando, olha, faça o que tem que ser feito, faça em secreto. Não mostre para ninguém. Então o Senhor Jesus começa aqui a oração. Ele fala a respeito da oração. A oração, ela está ligada à comunhão com Deus. A oração, ela está ligada à nossa... ao tempo que nós passamos com Deus. Se desejamos uma vida de comunhão com Deus, nós vamos ter uma vida de oração. Nós devemos dedicar tempo em oração. E o ensino que o nosso Senhor Jesus aqui nos chama a atenção é sobre essa convivência íntima com Deus. Aquele que ora,
Aquele que busca a face do Senhor, aquele que está em constante oração, é aquela pessoa que deseja uma comunhão íntima com o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Senhor Jesus aqui, então, ele está advertindo para não praticarmos as nossas orações como os fariseus praticavam, orando em praças públicas, orando nas sinagogas, orando aos olhos das demais pessoas, fazendo com que as pessoas se empolgassem com suas orações, fazendo com que as pessoas valorizassem aquele que está orando. E mais ainda, não apenas não devemos estar orando em público, em praça pública, como não devemos estar procurando palavras complicadas para soar aos que estão ao nosso lado, que somos eruditos espirituais, e nem, como o Senhor Jesus usa aqui, de vãs repetições. Ficar repetindo coisas na oração, como que com isso iríamos conquistar algum favorecimento de Deus. Ao invés disto, o Senhor Jesus fala, olha, recolhe-se ao seu quarto. E aqui o recolher ao quarto, como nós vamos ver, não é necessariamente ir até o seu quarto, mas o Senhor Jesus está dizendo, olha, recolha-se e intimamente vai lá falar com Deus. Basicamente, é isso que o Senhor Jesus está mostrando aqui. O Dr. Martin Lloyd-Jones, o que nós usamos como guia dos nossos estudos do Sermão do Monte, ele diz nesse seu livro sobre o Sermão do Monte o seguinte, abrindo aspas, a oração é a mais elevada realização do ser humano. É a sua mais nobre atitude. Nunca o homem se mostra tão grande como quando entra em comunhão e contato com Deus. É isso que é a oração. A oração é aquele momento onde nos colocamos em contato com Deus. Não é por acaso que os chamados grandes homens de Deus, os chamados homens de Deus, né, aqueles que a gente são destacados pela sua história, por suas realizações missionárias, por exemplo, não é à toa que eles são vistos como homens de oração. Um deles, se eu não me engano, é o Charles Studi, indo para a China, um grupo de jovens estava no navio e perguntaram para ele qual era o segredo do seu ministério. E a resposta foi: orar. O segredo do meu ministério está na oração. Então nós devemos dar muita importância à oração. O Senhor Jesus ele adverte aqui quanto ao perigo de transformar uma vida de oração em algo hipócrita, algo que não é nem espiritual, embora, e até parece contraditório, porque falar em vida de oração, estamos falando de algo espiritual. Mas o Senhor Jesus Cristo está falando, olha, cuidado, para não transformar aquilo que é espiritual em algo carnal, em algo hipócrita. E essa é a advertência de Jesus àqueles que nasceram de novo, não é para o incrédulo, é para os crentes, porque o incrédulo não busca Deus em oração, mas sim os que nasceram de novo. E é interessante que todos nós que experimentamos uma nova vida em Jesus Cristo, nós necessitamos de cuidar para não nos tornarmos culpados daquilo que tipicamente acusamos os fariseus, da hipocrisia. Os fariseus eles eram acusados pela maneira que eles oravam, e nós devemos tomar cuidado para não agirmos da mesma maneira, para que nós não venhamos a cair no mesmo erro que eles caíam quando oravam em público, com palavras difíceis, com vãs repetições. Então o Senhor Jesus nos adverte a respeito desta situação, e eu creio que talvez a nossa dificuldade, como a maioria das pessoas também tem essa dificuldade, é a maneira correta de orar. É interessante que as orações, geralmente,
E você pode observar isso nas suas orações. Eu observo isso nas minhas orações. As nossas orações são voltadas para nós mesmos. Quantas vezes eu me pego orando e de repente percebo que a minha oração se tornou uma lista de lamentações ou uma lista de pedidos pessoais, concentrando a minha oração mais em mim do que em Deus. E esse é um grande perigo, quando nós concentramos nossas orações em nós e não naquele para quem a oração está sendo dirigida. Basicamente, nós emprestamos os ouvidos do Senhor para lançar todos os nossos pedidos. E outro erro levantado pelo Senhor Jesus é o uso da vã repetição. Então, o primeiro erro se dá pelo fato de concentrarmos a oração em nós mesmos. E o segundo está nessa ideia de que a minha oração só será eficaz se eu fazê-la de maneira repetitiva e longa, extremamente longa. Quando olhamos esses dois erros, por exemplo, quando olhamos o primeiro erro, nós vemos o quanto estamos interessados em nós mesmos e não no reino de Deus. Os fariseus, eles oravam em voz alta, em praça pública, nas sinagogas, e com isso eles queriam ser reconhecidos pelas pessoas. Eles queriam mostrar uma boa reputação diante das pessoas. Então, a oração que procura e visa tão somente o próprio eu. É assim que muitas vezes nós fazemos. Queremos impressionar as pessoas e não podemos impressionar a Deus. Quando impressionamos as pessoas, nós achamos que com isso vamos convencer Deus de que somos boas pessoas, merecedoras das bênçãos dele, mas nós não podemos impressionar Deus. Então, ao tentar impressionar as pessoas ao impressionar as pessoas para querer impressionar a Deus, nós caímos no erro dos fariseus. Porque o nosso Deus que nos vê em secreto, aquele mesmo Deus que nos chama à comunhão última com Ele, Ele sabe o que vai em nossos corações. Nós lemos aqui no nosso texto que Deus sabe o que nós necessitamos antes mesmo do que nós pedimos. Então não tentemos impressionar a Deus por meio de orações que impressionem as pessoas. É possível nós orarmos em secreto, de modo que todos saibam que nós estamos orando em secreto. É interessante. Algumas pessoas querem na prática dizer o seguinte: eu vou para o quarto orar, mas todos sabem que ela está lá. Né? Parece que somos mais crentes ou espirituais que os demais irmãos quando fazemos isso. Quando entramos na presença de Deus em oração, nós devemos evitar a publicidade, evitar o erro de fazer com que as pessoas saibam que nós estamos orando. Nós não colocamos uma plaquinha, silêncio, santo em oração, mas parece que muitos fazem isso de maneira virtual, né? Quem é casado, quem tem família, quem habita numa casa com outros crentes, um conhece o hábito do outro. Então, eu sei que quando a minha esposa vai passar de jantar, na mesa de jantar, eu sei que ela vai estar tendo o tempo dela de oração, lendo a Bíblia. Ela sabe que quando eu vou para o cantinho da sala, no sofá, é o tempo que eu vou estar orando a Deus. Não preciso fazer publicidade. Não preciso chegar e falar para as pessoas: olha, agora não façam barulho porque eu vou estar orando em secreto. Embora eu não estou numa praça, eu não estou numa sinagoga, estou agindo como os fariseus agiam. E é interessante que essa prática, né, de fazer publicidade da oração é uma maneira de queremos impressionar aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Nós não podemos esquecer que a oração, ela consiste em falar com Deus, ter comunhão com Ele. E nós não devemos esquecer que Deus conhece bem as nossas mentes, os nossos corações.
E se nós estamos querendo impressionar alguém em nossas orações, com certeza esse alguém não é Deus, porque nós não podemos impressioná-lo dessa forma. Então, tenha a vida prática de oração, tenha o seu tempo de oração com Deus, faça isso sem publicidade. O segundo erro que destacamos aqui, ou o segundo erro que o Senhor Jesus Cristo destaca aqui, é justamente usar de palavras repetitivas ou palavras vãs, ou também prolongar-se na oração, a fim de que com ela possamos impressionar também aqueles que estão ao nosso redor. Aqui você pode pensar numa oração pública, né? Numa igreja, por exemplo, quando alguém pede para o irmão orar, o irmão começa a orar, e então a sua oração é prolongada, cheia de palavras difíceis, e uma oração pública não deveria ser dessa maneira. E o Senhor Jesus Cristo, então, ele chama a atenção a respeito disso. Quando ele fala para os discípulos dele, olha, não usem de vãs repetições como os gentios fazem, é porque essas orações, era uma prática comum, orar chamada vã repetição, é uma prática comum de alguns grupos, em especial grupos, países orientais, onde se usa aquilo que eles chamam de rodas de oração, ou mesmo um grupo que usa rosário, o terço, fazem novenas. Isso é orar com palavras vãs, repetições. Agora, alguém pode se sentir ofendido e achar que eu estou falando apenas de religiões orientais e, no caso da Igreja Católica, mas quantos evangélicos, quantas pessoas que se dizem crentes, têm as suas novenas, têm os seus rosários, têm as suas rodas de orações. Pessoas que usam frases fortes. Olha, essa frase aqui você tem que usar na sua oração, porque essa aqui é uma frase forte. Pegam um livro de orações e repetem aquilo. Oração para conquistar o emprego. Oração para conquistar vitória no casamento. Oração para isto. Isso são práticas de vãs repetições. E nós deveríamos fugir disso. Como eu disse no início, Deus conhece os nossos corações e Deus quer saber o que vai dentro dos nossos corações. Então, independente de quem ora, fazer uso de orações fabricadas mostra a sua nulidade. Qualquer grupo de pessoas, inclusive evangélicos. Deus quer que derramemos os nossos corações diante dele. Assim como a parábola do fariseu e do publicano lá em Lucas 18, lembra? Os dois saíram para orar e o fariseu se vangloriava de todos os seus feitos, jejuava, dava esmola, fazia isso, fazia aquilo, excedia a lei. E o pobre publicano, vendo tudo aquilo, vendo um homem se gloriando de todas as ações, o publicano então bate no peito e faz a oração de uma única sentença: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Uma oração simples, mas verdadeira. E Jesus disse que esse homem, o publicano, esse desceu justificado, não o fariseu, porque Deus não se impressiona com essas coisas. Deus quer um coração contrito. Aquele publicano pediu que Deus fosse misericordioso com ele. Ele era tão pecador que a única coisa que ele podia pedir para Deus é por sua misericórdia. É tão difícil nós cairmos numa rotina, é tão fácil cairmos numa rotina de oração que nós não prestamos mais nem atenção no que nós estamos orando. Nós não estamos nem prestando atenção nas palavras que estamos falando. Que nós possamos abandonar esta prática, esse erro, e possamos voltar para o caminho certo, para a maneira certa de orar. Que nós possamos entender que estamos nos aproximando de Deus, nos colocando diante dele
nós estamos nos colocando face a face diante de Deus. Ele conhece os nossos corações. Ele sabe todas as coisas. Que nós possamos buscar a presença dEle e desfrutarmos da comunhão com Ele, sem tentar impressionar Ele, usando palavras difíceis até. Ore a Deus, derrame seu coração diante dEle. Faça isso em secreto, como o Senhor Jesus Cristo mesmo disse, o nosso Pai que nos vê em secreto. Ele vai nos ouvir. Então, entrar em nosso quarto e buscar o Pai que nos vê em secreto não significa, como eu disse no início, necessariamente você se trancar dentro de um quarto. Você pode orar em secreto no meio da multidão. Você pode orar em secreto numa estrada dirigindo o carro. Você pode orar em secreto num banco de uma praça, num leito do hospital. São vários os lugares, não existe locais impossíveis. Podemos orar em secreto em qualquer lugar. Orar em secreto é aquele momento em que estamos na presença de Deus e ninguém sabe disso, somente você e Deus. Deus, Ele é capaz de fazer por nós infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos ou daquilo que nós necessitamos. Que nós possamos nos aproximar de Deus com esse sentimento, com isso em mente. Que possamos desenvolver uma vida de oração íntima com Deus. Fazer da vida uma vida verdadeira de oração. Constante oração. As instruções que o Senhor Jesus Cristo aqui deu foram duas, pequenas e básicas. Primeiro, não orem em público para impressionar as pessoas. E não usem de vãs repetições. Porque você não pode impressionar Deus e nem convencer Deus com muito falar. Mas entre na presença de Deus de maneira humilde e verdadeira. E como vimos aqui, o Senhor Jesus Cristo mesmo dizendo no versículo 8, Ele que o nosso Pai sabe o que nós necessitamos antes mesmo de nós pedirmos. Que Deus os abençoe e que você possa exercitar a prática da oração em sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor Pai, obrigado por Tua palavra, em especial porque ela nos ensina e nos incentiva a entrar na Tua presença e a orar a Ti, ó Pai, colocando diante de Ti o nosso verdadeiro desejo, o nosso verdadeiro sentimento e não coisas superficiais para agradar os que estão ouvindo. Mas, ó Pai, Tu que nos conheces tão bem. E Teu Santo Espírito, que habita em nós, possa nos ajudar a orar e a ter esse momento tão precioso na Tua presença. Abençoe, ó Pai, agora cada pedido que será colocado, cada necessidade. Abençoe os irmãos que estão em recuperação do Covid. Proteja aqueles, ó Pai, que não pegaram, te louvamos por eles. E que em breve nós possamos voltar a nos reunir como igreja. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmão, vamos ter o tempo agora aí, você em sua casa, com sua família. Vamos gastar aquele tempo de oração, gastar no bom sentido da palavra, né? Vamos dedicar tempo orando, intercedendo. Os irmãos podem aí no WhatsApp colocar no pedido a intercessão ou alguma bênção. E, como eu disse, orar pelos irmãos que estão acometidos do Covid, pela recuperação, e aqueles que não pegaram possam ser protegidos e guardados por Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Obrigado, boa noite.